Olá, sejam todos muito bem-vindos à Associação Centro Espírita Amor e Instrução. Para mais uma palestra, daremos início com uma oração que visa estabelecermos maior sintonia com a espiritualidade superior. Sendo assim, nós convidamos a todos para estarem conosco reunidos em sentimento e em pensamento, para que possamos elevar-nos e conectar-nos com a espiritualidade. Sendo assim, nós queremos, em primeiro lugar, solicitar ao Cristo que possa estar aqui conosco, que possa nos intuir para que possamos retransmitir tudo aquilo que, através da sua misericórdia, nos foi concedido para a nossa própria melhoria. Aos espíritos amigos que atuam em nome do Cristo perante a humanidade, nós também os convocamos para que possam nos auxiliar na proteção do ambiente, criando as barreiras vibracionais contra os pensamentos menos dignos, que possam, porventura, tentar ocasionar algum equívoco, pois é do nosso coração, única e exclusivamente, a vontade de poder retransmitir consolo e instrução à luz da doutrina espírita na sua totalidade. Sendo assim, então, nós agradecemos a Deus antecipadamente por nos permitir, estarmos aqui novamente e realizar essa humilde entrega, da migalha que nós temos, e que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem, o tema de hoje, então, é na palavra e na ação. Esse é o título de uma lição que se encontra no livro, que nós vamos ver no próximo slide, e que ele basicamente traz, a importância de nós entregarmos a Deus tudo aquilo que nós ansiamos por realizar, tendo não só por fé em Deus, mas no sentido da bênção, na realização, ou seja, para que, sendo uma atitude boa, ela possa produzir os frutos que nós desejamos, tanto para nós quanto para os outros. E tem a ver também com a fidelidade, no sentido de que aquilo que nós dizemos, planejamos, e que seja transmitido através da palavra ou do pensamento, que quando houver a ação física, numa atitude, ela esteja em alinho àquilo que se foi falado, se foi pensado. Principalmente e fundamentalmente, e exclusivamente também, quando isso for um planejamento que esteja justamente de acordo, com as leis de Deus, com o Evangelho do Cristo. Pois estará então naquilo que chamamos o bem. Não é? Então, nós temos aqui no livro Palavras de Vida Eterna, que teve a psicografia de nosso querido médium Francisco Cândido Xavier, o maior médium do século XX, e quiçá também até o presente momento do século XXI, e foi ditado, pelo espírito de Emmanuel ao Chico Xavier. E esse espírito, ele traz ali, na lição 22 dessa obra, o seguinte afirmação, que inclusive foi resgatada do apóstolo Paulo, quando em uma das suas epístolas, em uma das suas cartas, ele havia enviado ao povo colossenses. E ali Paulo diz o seguinte: e tudo o que fizerdes, seja na palavra, seja na ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Então, ou seja, aquilo que nós estávamos comentando, que todos os nossos planejamentos, aquilo que nós já estamos realizando para o nosso bem, para o bem do próximo, que esteja em consonância com as leis de Deus,
que nós venhamos a fazer em nome do Senhor Jesus. E que aqui quando ele fala em nome do Senhor Jesus, não é a pessoa de Jesus propriamente dito, e sim o conhecimento que ele nos trouxe, que é o seu evangelho, e que nada mais é do que as leis de Deus para nós, ou seja, a forma inteligível que nós podemos compreender da existência das leis de Deus. Então, quando nós fazemos aquilo que nós queremos em nome do Senhor Jesus e que esteja, claro, de acordo com os seus preceitos, né, com os preceitos que estão no Evangelho, então nós podemos dar graças a Deus por isso, porque nós estaremos, digamos assim, em alinho ao nosso Criador, a Deus, né, que estabeleceu as leis divinas e que Jesus apenas as tornou, traduziu, digamos, para nós, para que nós pudéssemos compreendê-la. E nós podemos também ter uma outra abstração, né, dessa lição, que na palavra e na ação, que veremos um pouco mais adiante, com relação a um outro ensinamento do Cristo, quando ele fala sobre a questão do que fôssemos, né, o nosso falar sim, sim, não, não. Ou seja, novamente traz a questão da fidelidade daquilo que nós falamos e daquilo que nós executamos, que nós fazemos efetivamente, não é? Que é o que nós vamos ver agora, nesse momento aqui. A reflexão que nós gostaríamos de já estabelecer aqui aos amigos e amigas que estão escutando e ouvindo essa palestra é a seguinte: nós, né, nesse exato momento que estamos aqui, nós estamos buscando o quê? Né? O porquê nós estamos aqui? Ao que nós buscamos? Que conhecimento? Enfim, por que nós estamos aqui? Ora, simples, né? Nós estamos aqui buscando o quê? Ao Cristo. Mas, novamente, não ao Cristo como uma figura humana, pura e simplesmente, mas sim o que ele trouxe de conhecimento. Agora, se nós então, se buscamos o Cristo através dos seus conhecimentos, porque nós reconhecemos que ele está certo, ou seja, que tudo aquilo que ele falou, que tudo aquilo que ele exemplificou perante a humanidade é o caminho correto a ser seguido, que é o que nós também ansiamos por fazer em nós mesmos. Ora, nós precisamos então refleti-lo. Apenas aderir aos seus conhecimentos, apenas estudar os seus conhecimentos não é o suficiente. Nós estaríamos apenas na palavra, mas nós não estaremos o quê? Na ação, que é o que o Cristo pede. Estarmos tanto na palavra quanto na ação. Então, não adianta nós dizermos, eu sou cristão, né? Então, dizermos, você segue qual religião, ou qual pensamento filosófico, ou qual pensamento científico? Não, eu sou espírita. Não, eu estudo espiritismo, já estudei toda a codificação, já fiz o curso na doutrina, então eu sou espírita. Somente isso, basta? Nós veremos que não. E aqui nós podemos, até através de um parênteses, né, porque nós estamos numa palestra espírita, mas caso tenha aqui algum outro irmão ou irmã de outra denominação que esteja nos acompanhando, que não adianta também dizer, eu sou católico, ou eu sou budista, ou eu sou outra vertente religiosa, mas ter estudado talvez esse conhecimento, mas não procurar exemplificar esse conhecimento. Então, ou seja, todo e qualquer pensamento, né, que vise religar o homem a Deus, não basta nós apenas, digamos, conhecê-lo. É necessário efetivar esse vínculo com Deus e somente se faz isso através da ação, até mesmo material, ou seja, quando nós estamos encarnados perante o nosso próximo, que é o que nós vamos ver assim mais adiante, né? Então, quando a gente se diz lá, se declara seguidor do Cristo,
tudo isso é muito bonito, tudo isso é muito bom, né? Não é assim algo que nós devemos, digamos, renegar, não. Mas só que vamos considerar isso como apenas 1% do todo que nós precisamos fazer, né? Porque o principal mesmo, ele estará o quê? No trabalho diário de melhoria, da reforma íntima que nós precisamos efetuar. E dessa reforma íntima é o trabalho incessante no bem, na caridade. Que é isso que vai efetivamente nos tornar cristãos de verdade. Ou outra definição religiosa, né? É isso que vai, digamos, consubstanciar a nossa palavra, né? A nossa afirmativa de nos autodenominarmos espíritas, por exemplo. Então, é aquilo. Não adianta, por exemplo, nossa, nós fazemos evangelho no lar todo santo dia, tal horário, convidamos os membros da família. Ok, mas vamos supor que termine o evangelho, daqui a pouco ali, por exemplo, tem uma discussão aqui, tem uma discussão ali, tem uma falta de perdão aqui, tem uma intolerância lá. Então, ou seja, o evangelho está na palavra, mas não está na ação, né? Então, tá faltando o quê? Justamente essa transformação interior, digamos, consubstanciada justamente no Evangelho, para que se faça a ação, aqui nesse exemplo, na família. E assim se vai, né? Muitas outras partes, áreas da nossa existência. Então é imprescindível, assim, né, saibamos agir como se fossem representantes fiéis do Cristo. E aqui é o que nós falamos, né, no início sobre a questão da fidelidade. Quando Jesus nos ensina, que está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 37, que ele fala o seguinte, seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. E isso é bem uma verdade, né? Se nós, então, reconhecemos que o conhecimento de Jesus é bom, que é o que nós precisamos refletir em nossa vida. Porém, nós, no momento das provas, no momento das expiações, nós não procurarmos exemplificar, né, então nós estaremos numa procedência maligna, porque muito provavelmente nós vamos agir em desalinho às leis de Deus. E com um agravante. Como nós já conhecemos o Evangelho, então nós estaremos incorrendo numa falta, digamos assim, uma falta dupla, né? Primeiro porque nós já conhecemos as leis de Deus e não praticamos, e segundo porque efetivamente causamos algum equívoco perante as leis de Deus. Então, ou seja, isso seria então a procedência maligna que Jesus comenta, não é? Então, o Cristo ele não recomenda assim o mais ou menos. Não, olha, eu sou espírita, mas se pisar no meu calo, não, aí não dá, já é demais, né? Não vou perdoar, vou dar, né, na mesma medida. Mas eu faço trabalhos de caridade, eu frequento o centro, auxilio lá, trabalho no passe, trabalho no trabalho mediúnico e tudo mais. Ok, você realmente tem, digamos, grandes trabalhos caritativos no seu histórico, isso é ótimo. Mas, veja, estamos faltando com esse único ponto que está faltando, né, que é o perdão incondicional. Então, isso é ser mais ou menos, né? E essa figura recomenda bem isso, né? Então, ou seja, ser cristão tem que ser na totalidade, né? Então, essa outra colher ali da direita, ela tinha que estar vazia, assim como o Cristo era, né? Ou seja, ele era a colher do lado esquerdo, cheia na totalidade, e na direita, nada, né? Ou seja, nada de intolerância, de rancor, de vaidade, de egoísmo, nada disso. E é assim que nós precisamos também procurar o quê? Imitá-lo, né? Emulá-lo. Não no sentido falso, né? Mas no sentido real, ou seja, na nossa autotransformação interior, que é a reforma íntima. E aqui também tem aquela velha questão, né, do em cima do muro, que muitos assim, não, mas eu não vou me indispor com fulano, mas também não vou me indispor com ciclano.
mas só que de uma forma tal que acaba permitindo o erro, seja de um, de outro ou de ambos, né? Então, isso adiantou? Isso é ser, digamos assim, uma ação cristã? Não. Então, ou seja, se em benefício próprio se comete um erro ou se permite um equívoco acontecer, nós não estamos, por mais que nós pudermos afirmar sermos cristãos, espíritas, evangélicos ou católicos ou budistas ou qualquer outra denominação, se nós, né, nos portamos dessa forma, nós ainda não estamos, né, refletindo esse conhecimento que nos foi apresentado para a nossa própria melhoria. E aqui nós trazemos o exemplo de Jesus, que ele jamais ficou assim em cima do muro. Ele sempre o quê? Se nós estudarmos as passagens todas em que ele foi demandado uma atitude ou um ensinamento, ele sempre se colocou, se posicionou de acordo com as leis de Deus, mas se posicionou, né? Mesmo nas questões em que houve da parte dele o silêncio, ou que houve a parte dele deixar, digamos, de até mesmo de falar algo ali para simplesmente se retirar, ainda assim, se nós estudarmos profundamente essas atitudes, nós vamos ver que foram ações evangélicas, ou seja, ações que trouxe um ensinamento que está no Evangelho. Não é? Então, ou seja, ainda assim foi uma ação. Então, o Jesus aqui, ele recomenda o quê? Uma postura comprometida. Então, ou seja, se eu me decidir por ser cristão, que eu o seja independente de qualquer outra situação, qualquer outra demanda pessoal ou do mundo, né? Aqui nós podemos citar aquela passagem em que um jovem que era de uma família abastada, né? Ele se decidiu por seguir a Jesus, né? Ele se afinizava com os conhecimentos que o Cristo já estava pregando e foi então, né, procurar o Cristo para lhe dizer que iria segui-lo. Jesus o recepcionou e ele somente disse, né, esse jovem falou a Jesus, olha, eu gostaria de te seguir, mas antes permita-me que eu enterre meu pai, que faleceu, e aí então eu retorno e te sigo. E aí que Jesus diz para ele o seguinte, deixe aos mortos o trabalho de enterrar os seus mortos. Quanto a ti, segue-me tu. E ali então o jovem ele ficou assim de cabisbaixa, né? E acabou então por não seguir Jesus. Por quê? Porque, na verdade, ele queria enterrar o pai, mas por quê? Porque na época existia uma regra que digamos, os herdeiros deveriam comparecer ao enterro para que pudessem ter direito aos bens que o falecido havia deixado. Então, veja que houve desse jovem um sim, né, quando ele disse que queria seguir Jesus, mas que logo depois ele acabou dizendo o quê? Um não. Né? Então ele inverteu ali a sua. Não houve por parte dele o que ele havia dito na palavra, não foi seguida da sua ação. Né? E que gerou, claro, né, uma questão ali que, digamos assim, maligna para ele, porque ele acabou perdendo uma oportunidade de seguir ao Cristo naquele momento. Né? Nós não sabemos depois o que ocorreu desse espírito posteriormente, mas, de qualquer forma, naquele momento ele perdeu aquela oportunidade. Então, é isso que Jesus quer dizer com postura comprometida. Né? Então, nós sermos firmes e fiéis naquilo que nós abraçamos, que esteja dentro das leis de Deus. Porque pode ocorrer, por exemplo, de nós nos decidirmos por, digamos, ter uma atitude, uma ação
ruim, né, em desalinho às leis de Deus, mas que essa sim, essa nós devemos, inclusive, mesmo que nós não ainda tenhamos executado na existência, que nós devemos sim poder, antes disso, nos arrepender e não, digamos, efetivá-la, né? É isso. Muito bem. E aqui então vem novamente, né, nosso irmão aqui, Chico Xavier, e ele disse o seguinte, né, quando esteve aqui de passagem entre nós, né, quando esteve aqui encarnado entre nós, que ele falou o seguinte: olha, o que a gente não pode mesmo, nunca, de jeito nenhum, é amar mais ou menos. Senão a gente corre o risco de se tornar uma pessoa mais ou menos. Eu acho genial essa afirmativa do Chico Xavier, né? E é bem uma realidade. Porque muitos de nós falam assim: ah, eu amo, olha, eu vou te perdoar, mas também não quero ver essa pessoa na minha frente. Tudo bem, não vou fazer nenhum mal para ela, não vou me vingar, não vou fazer nada, mas também nunca mais quero ver essa pessoa na frente. Isso não é amor. Então, isso é ser mais ou menos, né? Esse amar mais ou menos. É um amor assim que tem um limite. Então, por ter esse limite, já se torna mais ou menos. É claro que no estágio evolutivo ao qual todos nós nos encontramos, né, a humanidade praticamente toda, nós estamos ainda tentando romper barreiras interiores, né, morais interiores. E claro, se antes, até ontem, nós não conseguimos nem perdoar, ainda que mais ou menos, então já é uma melhoria, né? Já é um pequeno salto nós amarmos mais ou menos. Mas que nós saibamos, né, que nós não devemos nos cristalizar nesse amar mais ou menos. Ou seja, que é necessário, assim que possível, rompermos essa carapuça, né? Digamos assim, nos melhorar, ou seja, amplificar mais essa nossa ação do amar. Porque o que acontece é o seguinte: à medida, né, que nós não somente conhecemos o Evangelho, mas também nos afinizamos ao Cristo a ponto de decidirmos segui-lo, e quando se diz segui-lo, não é fazer basicamente uma caminhada até ele, né, ou uma caminhada até algum lugar que, digamos, represente um centro, sabe, físico onde Jesus possa estar. Não, isso não é o caso. Quando nós decidimos, digamos assim, por seguir a Jesus, imprescindível é sabermos que nós passamos a ser representantes dele perante o próximo. Ou seja, se eu estou no meu trabalho, ou na escola, ou no centro espírita, ou na rua, ou enfim, em qualquer lugar no meio de transporte, seja onde for, no lar, né, também, em casa, eu, digamos assim, serei conhecido como representante do Cristo a partir do momento que eu refletir as qualidades dele. Claro que será, né, de uma forma assim, praticamente infinitamente menor do que a dele, porque o grau de evolução é muito, muito grande, né? Jesus está numa esfera muito avançada. Claro que é um espírito que já é evoluído por seu mérito próprio, mas que nós estamos nesse caminho de poder, digamos, atingir essa capacidade que ele já tem evolutiva. E ele mesmo já nos disse, né? Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Ou seja, o próprio Jesus afirmou, atestou para cada um de nós, a todos, tanto encarnados, espíritos encarnados quanto desencarnados, que podem e chegarão, né, ao mesmo grau de evolução intelectual e moral dele. A diferença é que vai depender de cada um. Ou seja, o esforço individual de cada um. E aí cabe a nós realizarmos esse trabalho, né? Por quanto tempo se dará?
cada um vai ter o seu período. Por quê? Porque uns preferem se esforçar mais, outros menos, outros a vida toda a partir de agora, outros a partir de um momento até um certo outro ponto de vida e vão parar depois, somente que vão retomar a jornada evolutiva. Então, assim, varia ao infinito, né? Digamos assim, a melhoria interior a ponto de chegar a condição de um espírito como o de Jesus Cristo, né? Mas o que nós precisamos saber aqui, na palavra e na ação, é que, então, quando nós falamos, né, quero seguir ao Jesus, então é como se nós carregássemos um cartão de visitas chamado Jesus Cristo, e que as pessoas vão pedir esse cartão de visita. E o que vai ter nesse cartão de visita? O que deve ter nesse cartão de visita? Justamente o que é Jesus em essência. Jesus, se nós formos observar, ele não era somente digamos assim, acho que a condição espiritual de Jesus é tamanha que é como se a qualidade, né, fosse ele já em essência. Ou seja, ele não seria não somente um ponto de luz, né, uma centelha de luz, como se tem a abstração do que pode ser o espírito, mas a qualidade em si. Então, ou seja, é o perdão incondicional, é a misericórdia, não total, não é? Porque total somente Deus, não é? Que é todo misericórdia, que é todo perdão. Claro que Jesus está num patamar elevadíssimo, mas não pode ser igual a Deus, né? Então, ou seja, não só ele, como os espíritos acima dele continuam evoluindo. Mas, de qualquer forma, para nós aqui, que nós, né, na palavra, nos tornamos cristãos, que nos vai ser requisitado através da nossa ação justamente aquilo que Jesus então trouxe aos seus discípulos, né? A todos aqueles que decidiram segui-lo, que seria o quê? Tudo aquilo que o Jesus deixou como exemplo, né? Da humildade, não é? Enfim, do perdão, da misericórdia e de muitas outras aqui. E seremos demandados? Certamente, porque o próprio Cristo já havia também nos ensinado que aquele que muito for dado, muito será pedido. Isso é uma realidade. Por quê? Porque aquele que já, digamos, recebeu a luz, é natural que ele seja alocado em um local, né, no convívio, de outros que estão na escuridão. Para quê? Para que essa luz possa tocar digamos assim, esses espíritos mais trevosos e fazer luz nesses outros espíritos. Porque até mesmo, se nós observarmos o que aconteceu com o Cristo perante a humanidade, não foi a mesma coisa? Certamente que sim. Então, ou seja, todos os espíritos que compunham ali a época do Cristo, né, que estavam encarnados na época, e até mesmo os desencarnados, que estavam ali em torno do planeta Terra, basicamente é uma massa, né, de espíritos o quê? Ainda trevosos ainda, né? Que ainda não conheciam ou não conhecem ainda a luz que jaze dentro de si. E aí justamente Deus então aloca, né, um espírito da ordem do Cristo, que ilumina não só um planeta inteiro, né, mas como muitos outros planetas aí, para justamente fazer luz, né, nesses outros espíritos que estão ali, que estavam necessitando, que estão necessitando até hoje. Então, no nosso caso, né, algo semelhante será pedido. Ou seja, essa pequena luz que nós já trazemos em nós, pelo conhecimento do Evangelho e por essa aderência ao Cristo, nós seremos então demandados, né? Seja onde for, né? Em casa, enfim, no trabalho, na rua, em todo lugar, né? Seremos demandados. E ali é justamente então o que entra então no ensinamento de hoje, na palavra e na ação. Ou seja, a palavra nós já temos, ou nós já pronunciamos, quero ser cristão. Então agora vem o quê? A demanda pela ação.
e que ela deve ser coerente com aquilo que nós falamos e já temos de conhecimento das leis de Deus, né? Que é semelhante, então, a também aquela lição referente a seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Então, essas filhas da caridade moral, né, que de várias aqui podemos citar a paciência, a tolerância, a compreensão, Jesus e os demais bons espíritos frisam sua importância constantemente. E uma delas que nos chama a atenção, que nós acreditamos que seja a mais difícil, e que o próprio Jesus já sabia disso, que a humanidade teria essa dificuldade, né, que é com relação ao perdão. Porque ele deixou, assim, digamos, esse ensinamento para o final da sua existência aqui terrestre, para no momento mais, assim, digamos, observado por toda a humanidade, que ele então pronunciasse esse ensinamento, né, do perdão. E que nós vamos observar agora que vários outros espíritos de escola, alguns que estiveram aqui já encarnados, né, outros que da espiritualidade enviaram mensagens relativas a esse ponto, atestam a mesma coisa. Então nós vamos ver lá em Chico Xavier o seguinte, né? Esqueça o acusador, ele não conhece o seu caso desde o princípio. Perdoe o mal, né? A vida se encarregará dele. Aí depois, o Chico Xavier ainda fala numa outra passagem, perdoa agora, hoje e amanhã. Depois nós vamos ver ali no livro O Espírito da Verdade, de psicografia do Chico Xavier e do Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz, que fala o seguinte: se erramos, roguemos perdão. Se outros erraram, perdoemos. Então, novamente, olha, um outro espírito atestando sobre a importância do perdão. E vamos continuar agora com o apóstolo Paulo, que disse o seguinte lá, que está inclusive no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele fala o seguinte: o esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. Então, nada mais do que ele está falando, que é esquecimento das ofensas, resume-se perdão. O espírito de Emmanuel, que nos trouxe o seguinte ensinamento: todos nós reclamamos concurso e compaixão uns dos outros. Ou seja, compaixão, perdão. Ou seja, todos nós precisamos nos perdoar mutuamente, porque como seres imperfeitos, é natural que nós venhamos a, vamos dizer assim, dar pequenas engarfinhadas um no outro, moralmente falando, né? Ou até mesmo fisicamente falando, mas que é importante haver o que? Justamente essa compaixão, ou seja, esse perdão mútuo. E no Evangelho segundo o Espiritismo, tá lá: sede indulgentes com as faltas alheias. Então, indulgência é sinônimo de quê? De perdão. E o próprio Cristo também, né, atesta ali o seguinte: quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoa-lhe, a fim de que o vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os pecados. Então, isso é um dos ensinamentos do Cristo referente a perdão. E que nós vamos além aqui, agora no espírito de Joana de Ângeles, que no livro Viver e Amar, agora já com a psicografia de Divaldo Pereira Franco, um outro grande médium, né, aqui do Brasil, trouxe o seguinte: a indulgência pacifica o infrator. Isso é bem realidade, né? Quando nós perdoamos, aquilo acalma o infrator, né? No mínimo o faz refletir um pouco sobre as suas atitudes equivocadas perante as leis de Deus. Temos agora o espírito de Maria Dolores, que também com psicografia do Chico fala o seguinte, olha, uma das estrofes, né? Quando ofensas te visitem, não revides alma boa, ama, trabalha, perdoa. E por fim aqui temos no capítulo inteiro dedicado à questão do perdão, né, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e para aqueles que não sabem, não conhecem, esse livro é um dos 5 que compõem a codificação espírita,
que são os livros básicos e fundamentais da doutrina espírita. E que lá, então, no capítulo 10º, tem um capítulo dedicado inteiro sobre a questão do perdão. O que nos remete, então, o seguinte, que a questão do perdão foi a fundamental que o Cristo nos trouxe, assim como mais importante a ser feito, e que nós teríamos essa dificuldade, e se nós observarmos, né, o nosso comportamento diário, né, seja com familiares ou com pessoas assim desconhecidas, ou no nosso microambiente, como nós observarmos até mesmo entre nações do mundo, nós vamos observar que ainda nós temos muita dificuldade com relação ao perdão. Nós simplesmente não toleramos, né, o equívoco, o erro e até mesmo a maldade do outro. Né? Nós temos assim uma dificuldade muito, muito grande com isso. Ou seja, nós ainda, digamos, caminhamos, né, entre aquela, enfim, falta de misericórdia, né, como o Cristo aqui colocou, né, para que fôssemos misericordiosos, porque obteríamos misericórdia. Então, mesmo sabendo disso, a humanidade ainda tem essa dificuldade, né? E aqui, novamente, um outro termo, misericórdia, que nada mais é do que perdão. Né? Então, o que nós precisamos é o quê? Né? Ouvir, então, ao que Jesus disse, amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que eles nos fizessem. Até mesmo porque, né, algum de nós aqui, com certeza, dentro dessa existência, já teve alguma dificuldade, seja ela material ou espiritual, uma falta de recursos financeiros, ou uma tristeza profunda por alguma perda de um trabalho, ou a ausência, né, de um ente querido, e que num momento assim de muita tristeza e dificuldade, alguém de repente ligou, estendeu a mão, nos visitou, e não necessariamente um familiar ou um amigo, às vezes até mesmo uma pessoa desconhecida, que simplesmente se interessou ali por nós e questionou alguma coisa e já emendou uma palavra de consolo e instrução para nós. Então, como é que nós nos sentimos, não é mesmo? Quando esse alguém nos auxiliou. Agora, se nós nos sentimos bem, então imaginemos o quanto outros também assim se sentiriam se nós os ajudássemos, né? E aqui nesse exemplo aqui, com relação ao perdão, e se, com certeza nós também já recebemos o perdão de alguém na existência. Então, e quando nós recebemos esse perdão, como nós nos sentimos? Certamente nos sentimos aliviados. Ora, se nós então passarmos a perdoar, é claro que nós vamos proporcionar ao nosso próximo, seja ele quem for, também esse mesmo sentimento de alívio. Né? Então, é uma chance para que possa se recompor, né? Se melhorar. Até mesmo porque a gente não sabe, nas esteiras aí da encarnação, né? Tudo aquilo que nós fizemos, aquilo que nós realizamos. Né? Então, lembremos-nos de semelhante obrigação, que é o perdão. E cumprindo-a, libertemos com facilidade das sombras que te atormentam a marcha. Então, ou seja, quando nós perdoamos, né, nós também estamos, de certa forma, assim, apagando esse nosso passado de outras encarnações, ou até mesmo dentro da encarnação atual, a qual nós tivemos ações que foram assim em desalinho às leis de Deus. Então, promovendo o bem hoje, o primeiro a ser auxiliado, né, o primeiro que vai receber essa benfeitoria seremos nós mesmos. E, claro, em consequência, também o próximo. Porque exatamente nós estaremos substituindo, né, esse nosso quadro atual da humanidade, né, de tristeza, de abatimento, de depressão, que é digamos assim, algo que está ocorrendo muito na humanidade hoje. É uma doença assim, considerada grave, já é uma pandemia, literalmente uma pandemia, a questão da depressão.
Então, nós vamos estar substituindo, ao realizarmos, então, o perdão, nós estaremos substituindo justamente um quadro daquele como este, por exemplo, que é o da verdadeira felicidade, que é o estarmos com a nossa consciência tranquila, que nós estamos agindo, pensando, sentindo, falando, digamos, em alinho às leis de Deus, ou seja, em alinho à caridade, à misericórdia, à caridade, né? Pois o próprio Cristo ele já nos ensinou, né, o seguinte: o amor cobre uma multidão de pecados. Então, ou seja, tudo aquilo que nós exemplificamos lá, que porventura tenhamos realizado em encarnações passadas, pregressas, recentes ou não, ou até mesmo na própria encarnação atual, que estiveram em desalinho às leis de Deus, quando hoje, né, nós passamos então a amar, e quando se diz aqui amar, não é no sentido mundano, né, que se coloca principalmente nos meios de comunicação, que seria o amar, o chamado amar eros, né, ou seja, do relacionamento sexual. Não, não é isso. O que nós queremos dizer é o amor no sentido muito mais transcendental, né, que são atitudes em alinho às leis de Deus, né, que é justamente esse o principal que o Cristo colocou, que é o mais difícil, que nós temos mais dificuldade em nos fazer, né, emanar de nós mesmos, que é a questão do perdão, né, que é digamos, uma filha do amor, ou seja, é uma expressão do amor, né? Então, o perdão incondicional é uma expressão do amor, né? Então, e isso nós devemos fazer em ação, e não somente em palavras. E o curioso aqui a observar é justamente isso, né? Que Jesus, então, ele vem e ele mesmo fala. Olha só como Jesus é coerente, né? É um espírito extremamente coerente com o que ele fala e com o que ele age, né? Ele colocou a palavra, o amor cobre uma multidão de pecados. Mas ele foi lá e o quê? Agiu, né? Ou seja, ele exemplificou o que ele falou. Até mesmo quando ele estava na cruz, né, prestes a desencarnar, perseguido, caluniado, enfim, sofreu todo tipo de agressão, seja física ou moral. E ainda assim o que ele fez? As suas últimas palavras foram: perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Então, ou seja, o seu último suspiro, o seu último ensinamento foi uma prece em prol dos seus perseguidores, enfim. Então, ou seja, Jesus exemplificou o na palavra e na ação. E é assim que nós devemos tentar, no nosso microambiente, né, na nossa vida particular, né, por mais que estejamos, seja vivendo no interior, em pequenas comunidades, ou em grandes cidades, em grandes centros urbanos, mas que ainda assim teremos ali uma vida, né, digamos assim, relativa a um círculo de pessoas, de encarnados, e até mesmo desencarnados que estiverem ali, que nós venhamos justamente o quê? Tentar emular ao Cristo, né? Não somente de uma forma teatral, que isso até mesmo seria impossível, a gente não consegue refletir aquilo que nós não somos, mas, fundamentalmente, nós aderirmos ao Cristo, aos seus ensinamentos, não somente na palavra, mas fundamentalmente através da ação, que vem do coração, né? E que é consubstanciada pelo pensamento. Mas só que para isso, né, aí aqui citamos já a questão do coração, do sentimento e a questão do cérebro e da razão, para nós entendermos o seguinte, que para que nós venhamos a conseguir, né, nos colocarmos tanto na palavra quanto na ação, primeiro nós precisamos sentir com Jesus. E o que é sentir com Jesus, né? O que é raciocinar e servir com Jesus?
Lembra daquilo que nós estávamos falando, que o Cristo ele não é necessariamente uma pessoa física, né? Claro que ele encarnou, ele esteve encarnado, né? Tomou um corpo físico, um espírito, sim, imortal como nós outros, nenhuma diferença, né? Jesus não é um ser à parte da criação, ele é um espírito como qualquer um de nós. A diferença é que, claro, é um espírito mais antigo, é um espírito que, por mérito próprio, atingiu uma condição moral muito superior à nossa, mas que ele esteve aqui em nós, mas só que a sua evolução é tamanha que é como se ele em si próprio, digamos assim, transcendesse já a matéria e revelasse o espírito como sendo a condição moral em si mesma, que é o quê? A caridade e o amor. Então, quando nós dizemos aqui que para que nós possamos tanto estarmos na palavra quanto na ação, primeiro nós precisamos sentir com Jesus, é justamente isso. É procurarmos trabalhos de caridade, de amor, como este, por exemplo, que a nossa querida irmã Madre Teresa de Calcutá nos mostrou aqui, buscando aos necessitados, amando aqueles que não tem ninguém que possa fazer algo por eles, seja materialmente ou seja moralmente, né? Então nós temos lá também outros exemplos, como visitar os órfãos, dar atenção, né, aos órfãos, conversar com eles, isso é caridade. Visitar as viúvas nas tribulações, né, procurar auxiliar naquilo que pudermos. Tive fome e me destes de comer. Esse aqui é um ensinamento de Jesus, em que ele fala, né, justamente sobre essa questão, que é uma entrega de alimento material, né, é alguma coisa, é caridade, é amor ao próximo. Tive sede e me destes de beber. Estive nu e me vestistes, estive doente e viestes me visitar, né? Quantas e quantas pessoas que se encontram nos hospitais e que às vezes os parentes moram em cidades distantes, não têm condições assim facilmente de estarem ali com o doente visitando, então de repente ali alguém que possa estar do lado, prestar ali no mínimo, né, os ouvidos para que essa pessoa possa conversar, né, ter um diálogo. Isso alivia, né, traz ali um sentimento de que, poxa, alguém pôde estar aqui nesse momento que eu preciso. Então isso é muito relevante. Estive na prisão e viestes me ver, né? Então o Cristo ele inclui inclusive aqueles que pecaram contra as leis de Deus, né, que se equivocaram perante as leis de Deus. Ele inclui naqueles que ele quer resgatar. Ele não quer condenar para todo sempre, né? Aquilo é passageiro. Ele quer que aqueles que se encontram nessa situação tenham ainda não somente o conhecimento, mas que possam se transformar, que possam se arrepender e se melhorar. Então, quando o Cristo fala que é necessário primeiro, então, sentir com Jesus, é justamente esses trabalhos caritativos que nós precisamos realizar em primeiro lugar, porque isso toca o nosso coração. Inclusive, né, para aqueles que porventura estejam com depressão ou que conhecem alguém com depressão, nós podemos dizer, né, que a cura, pelo menos no sentido moral, né, da depressão, ela está justamente aqui, nesse sentir com o Cristo, ou seja, em amar, em praticar a caridade. Todo depressivo, é importante que ele tente realizar esses trabalhos caritativos, de amor, porque isso traz justamente esse preenchimento na vida, que muitas vezes falta, né? Apaga todos os débitos passados que aquele espírito porventura tenha contraído em encarnações passadas e que hoje se encontra depressivo porque, mesmo que inconscientemente, acaba relembrando os equívocos, né? É claro que, como nós dizemos, essa é a parte do tratamento no sentido moral, né? Mas que sim, né, necessitando do tratamento médico,
deve também realizá-lo, porque muitas vezes a depressão ela não está somente na alma, né? Ela, digamos assim, ela transmigrou, né? Ela plasmou, né? No corpo físico. Então é necessário que a medicina humana também esteja ali. Para quê? Para que as medicações ministradas possa justamente curar o corpo, mas que com o tratamento moral, através do amor, através da caridade, sendo exercida pelo paciente, possa complementar então o tratamento e haver justamente a cura. Então, a cura para a depressão, pelo menos no sentido assim transcendental, né, da alma, na alma, ela está justamente aqui, né, em caridade. Se nós observarmos a existência, por exemplo, de Jesus, ou de um Chico Xavier, de Allan Kardec, e de muitos outros grandes expoentes da humanidade, nós poderíamos nos perguntar, mas eles tiveram depressão? Não, nenhum deles teve depressão. Agora, o porquê? E aí é justamente porque amavam. Amavam, ou seja, se entregavam a trabalhos caritativos sem receber apenas um centavo, ou sem cobrar nenhum centavo, ou sem cobrar glórias ou considerações, ou nada. Então, é justamente o que? Era o amor sendo emanado de dentro para fora. E que todos nós temos. Todos nós somos filhos de Deus. Eles também. E nós, assim como eles. Né? Então, nós temos essa capacidade. Basta nós querermos. Né? Basta nós, digamos assim, procurarmos, então, esse caminho que nós, com o tempo, né? Com o tempo, nós vamos observar o quanto que nós já nos melhoramos, passamos a ter uma visão mais positiva da vida, né? Termos com a caridade, o exercício da caridade, do perdão, que é também caridade, que é também amor. Então, justamente o que? Essa mudança interior de um quadro mórbido, depressivo, passa-se então justamente a ter esperança, enfim, há uma mudança interior. E para isso, então, esse sentir com Jesus, né, é importante, em primeiro lugar, para que nós venhamos a passar a poder raciocinar com Ele. E aqui nós temos essa figura que eu acho muito interessante, que é justamente essa parceria que deve existir em nós, né, encarnados, entre o coração, que vamos dizer assim, é como se fosse a sede do sentimento, com o nosso cérebro, que é a sede do raciocínio. Por quê? Porque esse sentir com Jesus, que é a caridade, o exercício da caridade, né, do amor ao próximo, como a si mesmo, e a Deus sobre todas as coisas, é que nós vamos, o quê? Poder fazer com que o nosso cérebro, a nossa razão, ela seja bem conduzida. Porque, do contrário, o que acontece? Quando nós estamos apenas vivendo, como muito acontece hoje, né, no plano material, né, em todos os países, em todas as cidades, onde se há muito a figura digamos, da importância apenas da questão do ganho de conhecimentos técnicos, das leis, das ciências chamadas positivas, né? Então, a matemática, a administração, física, química, biologia, política, tudo o quê? Tudo são funções, são conhecimentos que são buscados para exercer funções na sociedade com o intuito único de ganhar dinheiro. Ponto. Né? Enfim, não somente a manutenção da vida, né, do sentido físico, mas principalmente, né, essa cultura que se tem, digamos assim, apenas do ganhar dinheiro. Isso é prejudicial, porque como não há sentimento, por mais que aquele encarnado efetivamente consiga adquirir, né, consiga ali pelo seu próprio esforço, digamos assim, vastos conhecimentos a respeito de uma determinada, de um determinado ramo do conhecimento humano,
atingindo graus ali digamos assim, de uma função, né, dentro de uma empresa, ou dentro de uma universidade, ou dentro de um governo. O que pode acontecer é o seguinte: como não há a inspiração do coração, ou seja, do sentimento, nós observamos o quê? Que há, geralmente, truculência, ou que há soberba, ou que há egoísmo, ou que há falta de empatia. Por quê? Porque só se pensa com a razão, só se pensa com o cérebro. Então é fundamental que haja o quê? Justamente a inspiração do coração, do sentimento, pautado no Evangelho do Cristo, que nada mais é do que amor e caridade, para que esse pensamento, né, que vem do cérebro, essa razão, ela seja o quê? Diferente, ela seja voltada para o amor ao próximo, através da misericórdia, através da humildade. Né? Então nós vamos ver que o exercício daquela função ele vai continuar, porém de uma forma diferente, de uma forma mais completa e em alinho às leis de Deus. Então, por isso que hoje, né, principalmente aqueles que têm filhos, é relevante, por exemplo, colocar nas escolas. Sim, claro, faz parte. O progresso intelectual ele é importante para o espírito. Mas, aos pais que porventura estejam aqui nos escutando, é fundamental também incluí-los, digamos assim, no conhecimento e no exercício da caridade. Justamente para poder haver o equilíbrio entre os conhecimentos das ciências positivas que vão ter nas escolas, nas faculdades, nas universidades, e posteriormente o exercício nas empresas, em governos ou em escolas, com justamente essa bagagem imbuída no amor, tanto não só no conhecimento, mas quando na aplicação desse amor, que inspira esses conhecimentos técnicos para que possa haver o que? Justamente que esses espíritos desses filhos, né, agora encarnados, possam ser seres humanos melhores, né, mais assim, mais empáticos, mais misericordiosos, menos gananciosos, né, mais altruístas. Ou seja, poderão continuar exercendo funções de mando no mundo sem problemas, mas será diferente. Os seus pensamentos serão mais coletivos, né, voltados ao bem-estar coletivo e não apenas unicamente, estritamente individuais, que seria o egoísmo. Né? Então, há uma diferença muito grande. Então, por isso que nós colocamos, né, aqui no estudo de hoje, na palestra de hoje, essa questão, que na palavra e na ação há, então, essa necessidade de, primeiramente, então, sentirmos com Jesus, que é esse trabalho diário em algum tipo de caridade. Né? Então, visitar um enfermo no hospital, ou se reunirem em amigos, por exemplo, e fundar uma peça de teatro, aqueles que gostam, né, que se identificam, e fazer apresentações nos hospitais para as crianças doentes ou nos asilos. Isso são apenas exemplos, tá? Ou, por exemplo, empresários ou pessoas que trabalham, né, em empresas se reunirem e fazerem um trabalho involuntário numa comunidade, auxiliá-los ali no que puderem, né, num dia, digamos assim, que possam fazer assim, né? Então, ou seja, tudo isso é sentir com Jesus, para que posteriormente possa justamente, então, fazer com que todo esse conhecimento técnico do mundo, né, que está ali na razão, no cérebro, ele possa ser bem dirigido, né, ele possa ser bem assim canalizado. Então,
basicamente isso vai proporcionar que nós estejamos, então, tanto na palavra quanto na ação, de uma forma integral, né? Ou seja, digamos, real, né? Consubstanciada exatamente naquilo que nós decidimos que é seguir a Jesus. Então, aproveitamos a inspiração de sentir com Jesus e seu evangelho, que nada mais é do que as leis de Deus inteligíveis a nós e aos nossos irmãos e irmãs, para nós, então, o quê? Irmos além das palestras, né? Então, esse é até um convite de hoje, porque a palestra, por mais que ela seja de 1 hora, é impossível que a gente consiga abarcar todo o conhecimento a respeito do tema. É como se fosse um iceberg, né? Essa imensa pedra de gelo, que por cima d'água a gente só consegue ver uma ponta, mas que abaixo ali há muito mais dessa grande bloco, né, de gelo. Então, ou seja, a palestra é essa pequena ponta que está visível acima d'água, mas que abaixo dela então se encontra muito mais, que é a leitura, que é o curso da doutrina espírita e principalmente a prática de todo esse conteúdo. Então, o que nós devemos então o quê? Realizar a leitura, e aqui recomendamos em primeiríssimo lugar o estudo, né, da codificação espírita, que é aquilo que nós comentamos, que são os 5 livros básicos e fundamentais do Espiritismo. É fundamental que nós conhecêssemos esse conteúdo, porque justamente ele proporciona não somente conhecer o que efetivamente é a doutrina dos Espíritos, mas proporciona que em outras obras que nós venhamos a ter contato, nós temos por base a comparação com o que efetivamente é Espiritismo. Porque caso nós iniciemos o estudo por outras obras, até mesmo que se dizem espíritas, nós podemos pensar que aquilo é Espiritismo e não é. Né? Então é fundamental que nós tenhamos, justamente por fator basilador, né, a doutrina espírita ali nos livros da codificação. Depois, né, para aqueles que já leram a codificação, nós temos aí as demais obras de Allan Kardec, que são também imprescindíveis o conhecimento delas. Só ali na Revista Espírita nós temos vários volumes que trazem os bastidores de todo o processo que Allan Kardec teve ali na composição até mesmo da codificação, né, as mensagens que os espíritos comunicantes emanavam através dos médiuns, as análises que ele realizava, as observações. Então é muito útil para que nós venhamos a compreender o que se passava na época, o que se passava ali digamos, na elaboração da codificação. E não se preocupem, né? Aqueles que porventura pensem que o Kardec ele, assim, tem um semblante sério, né? Que ele é um pedagogo, então que nós não venhamos a entender o que ele disse. Não, muito pelo contrário. Justamente por ter sido um pedagogo que ele escrevia de uma forma, com uma linguagem simples que todos podem entender. E o mais importante é observar o seguinte, que se a doutrina espírita chegou a cada um de nós, é porque nós já temos a capacidade tanto de compreendê-la quanto de executá-la na ação. Por quê? Porque se assim não fosse, os espíritos superiores, principalmente os nossos espíritos familiares, eles não teriam nos intuído para que aqui chegássemos, né? Ou seja, tivéssemos contato com a doutrina espírita. Não, eles nos intuiriam para que nós conhecêssemos, digamos, um outro tipo de pensamento que servisse de base para que depois, numa outra oportunidade futura, nós viéssemos a ter contato com o Espiritismo. E não é o caso, ou seja, nós já passamos dessa fase. Então significa que, sim, hoje nós já temos condições de compreender o que está escrito na codificação e nos demais livros espíritas. E aqui também, claro, terminando os do Allan Kardec, nós temos os que nós chamamos de obras complementares. E aqui, em primeiríssimo lugar, nós recomendamos todos os livros desse nosso irmão aqui, que está na foto, Francisco Cândido Xavier, né, nosso querido Chico Xavier. São livros altamente consoladores e instrutivos. Assim, pode emprestar, comprar, de olhos fechados, porque realmente o conteúdo é espírita 100%.
Também, aqui, nós temos aqui também os livros do Divaldo Pereira Franco, que são recomendados. Claro que temos outros médiuns também e outros autores espíritas que são, digamos, também que nós recomendamos, né? Nós apenas não vamos mostrar as fotos aqui, mas que são também bons. Mas o que nós queremos dizer é que da importância de nós, nessa encarnação, darmos enfoque fundamental nas obras mais, digamos, clássicas, ou seja, mais já consubstanciadas de público e crítica, por serem espíritas, genuinamente falando, né? Porque ali sim nós vamos conhecer o que é espiritismo. E o curso da doutrina espírita, que deve ser realizado, de preferência, no centro espírita. Apesar que hoje nós já temos também, no caso, cursos, né, online, né, que são promovidos pelos centros espíritas, mas que é fundamental nós realizarmos lá. E por fim, nós temos a ação, né? A ação é justamente aquilo. Até então, nós tivemos o quê? A palavra, né, que é o conhecimento. Mas é necessário o quê? Agora a ação. Né? Então, a ação é aonde? É com os nossos irmãos e irmãs no dia a dia. Nesse relacionamento, né, entre todos ali, sejam encarnados e até mesmo entre desencarnados também. Né? Ou nós encarnados com os desencarnados também. Nesse relacionamento que é, então, o fundamental. Até mesmo porque é aquilo, palestra, leitura e curso, é como se fosse ali 10%, ou até mesmo, apenas 1% do que está lá na palavra. Mas a ação, ela é a mais importante e é o ponto maior que nós temos a realizar. Então, quando alguém vir até nós, né, e fazer ali alguma sugestão para que nós venhamos a estender a maledicência, julgamento precipitado, enfim, que traga ali para nós ali alguma incitação a nós estarmos em desalinho às leis de Deus, que nós venhamos justamente o quê? Né? Se recebermos a maledicência, nós justamente fazermos o contraponto, que é o quê? Da nossa palavra, passarmos na nossa ação, né? Que seja agora na figura através da palavra, mas que seja através de um pensamento, de uma oração, ou que seja, enfim, numa ação nossa, mas que ela esteja imbuída justamente naquilo que nós já não somente conhecemos, mas como nós já decidimos por exemplificá-la, né? Por seguir, né? No caso aqui ao Cristo. Somos tentados ao revide por ofensas inesperadas, sofremos preterição e calúnia, apodo e perseguição, padecemos íntimo desencanto ou desgostos e angústias no templo familiar. Então, se porventura isso esteja acontecendo e muito mais, novamente, não é? Lembremos todos aqueles espíritos e principalmente ao Cristo que nos ensina então o que? Da importância do perdão. Então, que venhamos por nossa conta agora a exemplificarmos o Cristo, né? A passarmos aquele cartãozinho de visita ao nosso próximo para que possa os iluminar pelo exemplo, né? Que possa tocar os seus corações profundamente através do perdão. Então, isso seja onde for, seja no centro espírita, no lar, na escola, no trabalho, né? Em todo lugar nós seremos demandados. E não venhamos a nos esquecer que mesmo aqueles que aparentam ter, digamos, ser assim, criaturas ignóbeis, desprezíveis, altamente, digamos assim, grosseiras no sentido moral ou até mesmo intelectual, que a gente muitas vezes pensa assim, nossa, aquela pessoa assim, é uma podridão, né? Nós não devemos esquecer desse exemplo aqui que Jesus nos trouxe, que foi o seguinte: ele estava caminhando com os apóstolos quando numa passagem ele havia visto, né, os apóstolos também se depararam
com um cachorrinho que havia desencarnado, né, que já estava num estágio relativamente avançado de decomposição, né? E ali, então, claro, os apóstolos passaram de longe, né? E Jesus foi ao encontro justamente desse antigo cachorrinho. Os apóstolos até disseram para ele, para que ele não fosse, né? Porque ali estava com um cheiro ruim, mas Cristo ainda assim seguiu adiante e ele tocou nos dentes do cachorro, ele apontou aos apóstolos e disse o seguinte: mas que belos dentes haviam esse cachorro. Então, o que ele quis dizer com isso? Que mesmo, digamos, no que aparenta ser uma podridão, né, ali há ainda algo de belo. Então, trazendo aqui no exemplo dos nossos irmãos e irmãs, as quais nós, porventura, venhamos a ter esse pensamento, né, de repulsa por aquilo que eles ainda se encontram, no estágio intelectual e moral que eles se encontram, né, que poderíamos trazer assim como uma espécie de podridão moral, que nós venhamos a entender o seguinte, que ainda assim são filhos de Deus. Ainda assim. Então, ou seja, lá no fundo daquele espírito, certamente há o que Jesus falou, né, como que belos dentes tem esse cachorro. Então, ou seja, há algo de belo, há algo de elevado, há algo de sublime, porque é filho de Deus. Né? Porque se assim não fosse, Deus não seria todo amor, ele não seria todo perfeição, não é mesmo? Porque ele havia criado que seja um único filho que, digamos, é totalmente, digamos, alheio a qualquer coisa de bom, então Deus ia cometer um erro. Ora, se ele cometeu um erro, então ele não seria Deus. Então, ou seja, por mais abjeto que possa estar um espírito num determinado momento, em comparação a alguns que porventura até mesmo se julguem, né, algo de melhor, ainda assim há algo de bom, né, naquele espírito. Assim também não é da vontade de Deus que um desses pequeninos se percam. Ou seja, o Cristo disse isso justamente reconhecendo estes que se encontram em situação, digamos assim, de evolução de um sentido atrasado, né? Ou seja, num sentido que ainda se encontra em desalinho às leis de Deus, mas que, como filhos de Deus, ainda não sabem da sua essência, que a sua essência é amor. Nós, como filhos de Deus, somos amor em essência. Então, o que o Cristo disse com isso? Que é da vontade de Deus que nenhum de seus filhos fique alheio ao conhecimento de si mesmos, né? E que possam, com o tempo, se melhorar, se reconhecer, se conhecer como tais e ser então felizes, como os outros que já tiveram essa oportunidade e que aproveitaram, como é o caso de Jesus, já se encontram. Né? Ou seja, conhecedores plenos de si mesmos, da sua condição de espíritos que refletem a Deus, né? Que é o amor e a caridade. Então, concluindo, meus irmãos e minhas irmãs, não basta declarar a nossa condição então de aprendizes do mestre dos mestres. Né? Então, não basta dizermos, eu sou cristão, eu sou espírita, eu sou qualquer outra coisa. Não, é indispensável estejamos realmente com ele. Né? Então, é o que ele disse lá, olha, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Esse entrará no reino dos céus. Ou seja, não basta nós estudarmos toda a doutrina espírita, realizarmos o evangelho todo dia, irmos no centro espírita por 20, 30, 40 anos, realizar um trabalho lá, seja ele qual for, mas se efetivamente no dia a dia eu não procuro me melhorar interiormente, ou seja, se eu continuo ainda egoísta, se eu continuo ainda calunioso, se eu ainda continuo perseguindo o meu próximo, se eu ainda continuo, sendo maledicente, etc, 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 etc. Então, isso não vai adiantar. Né? Se eu não perdoo o meu próximo. Então, o que efetivamente vai contar é a minha transformação interior.
né? Esse esforço por eu me substituir o egoísmo pela caridade, não é? É isso, basicamente, né? Transformar uma condição em desalinho às leis de Deus para uma que esteja mais ou em alinho às leis de Deus. Esse, então, é o convite de hoje. Nós queremos agradecer muito a todos que nos acompanharam até esse presente momento. Nós, então, queremos desejar muita paz para todos e vamos dar os nossos pequenos recados para finalizarmos. Utilizamos aqui, então, com certeza, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, que nos dá apoio, conhecimento para a realização dessas apresentações. Alguns recadinhos antes da nossa vibração e oração final. As imagens utilizadas nessa apresentação, elas foram todas baixadas da internet e consideradas de uso gratuito. Caso alguém encontre alguma que não seja, por favor, nos avise no e-mail que se encontra na tela. Também, caso alguém encontre algum equívoco doutrinário ou um erro gramatical, por favor, também nos avise no e-mail para que possamos realizar as correções devidas. E agora sim, vamos então à nossa oração, com um acompanhamento aqui de uma sugestão, né, de outros palestrantes e oradores espíritas que nós tivemos conhecimento na internet através do site de vídeos e que nós recomendamos, né? Alguns aqui até se encontram já desencarnados, mas o que isso importa, né? O conhecimento é o que é fundamental, porque se assim não fosse, ora, nós não estaríamos seguindo a Jesus, né? Jesus também já está desencarnado há mais de 2023 anos atrás, não é? Então, digamos, o corpo físico não é tão relevante, né? O mais importante é o que nós deixamos na existência de atitudes de amor, de caridade e de conhecimento, né, sendo transmitido em alinho às leis de Deus, né? E esses palestrantes nós acreditamos que tenham, né? Então basta digitar lá o nome completo no campo de pesquisa, assistir às suas palestras, que são muito boas, consoladoras e instrutivas à luz da doutrina espírita. Caso alguém esteja aqui, porventura, que também, né, seja um palestrante espírita que não esteja aqui relacionado, nós pedimos perdão, né? Não é de nossa intenção não termos colocado aqui, é que muito provavelmente não conhecemos, tá? Mas, caso tenhamos contato, pode até nos enviar lá no e-mail também, por que não? Pode fazer parte aqui da relação também, tá ok? Então, vamos às nossas vibrações. Convidamos então a todos a estarmos reunidos em pensamento e em sentimento para que possamos fazer uma oração, em primeiro lugar, de agradecimento a Deus por mais essa oportunidade de estarmos encarnados com saúde do corpo físico, com saúde da mente e do espírito. Agradecermos a Cristo, né, por nos ter atendido novamente, né, e nos ter protegido, nos ter intuído na transmissão desses ensinamentos que vêm dele próprio. Então, nós assim estamos profundamente gratos e gostaríamos de vibrar do fundo dos nossos corações a toda a humanidade, encarnada e desencarnada, fundamentalmente aos nossos irmãos e irmãs que necessitem de um amparo, de uma luz, de um conhecimento, a luz do Evangelho do Cristo. Estejam onde estiverem, em que nação for, em que país for, em que cidade for, né? Estejam esses irmãos e irmãs em palácios ou em casas humildes, que possam receber a nossa lembrança, o nosso carinho, o nosso apreço e, fundamentalmente, um alívio às suas almas e também de conhecimento para que possam, por si próprios, também procurar a melhoria interior. Então, sendo assim, nós agradecemos, por fim, a Deus e rogando, né, que possamos estar aqui numa próxima oportunidade. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.